Olá meus alunos do Saúde e Bem-Estar, hoje vamos falar da cura da hérnia de disco. Será que tem cura? Então vamos lá e você vai entender. Antes de entender se a hérnia de disco tem cura, é necessário saber o que essa patologia é. Trata-se de uma lesão que acontece na região lombar e que provoca dor nas costas, mas também altera a sensibilidade das pernas. A localização mais frequente da hérnia de disco, que se localiza entre a quarta e a quinta vértebra lombar, que são o L4/L5. Além disso, pode afetar o disco que fica entre a quinta vértebra e o sacro, L5/S1. A hérnia de disco tem cura, embora muitas pessoas acreditem que é algo incurável. Dessa forma, confira a seguir. Quando o disco vertebral sofre algumas lesões ou alguma lesão que demanda tratamento, saiba que existem três tipos de discos: protusas, extrusas e sequestrados. Assim, você vai compreender. Vamos lá primeiro. Protusa. Trata-se quando ocorre a perda da forma oval do disco, porém o seu núcleo não é afetado. Extrusa. Caracteriza-se por deformar o disco e o deixar com a forma de uma gota. Sequestrada. O disco é bastante danificado e pode chegar a ser dividido em duas partes. Existem vários sintomas que são sentidos, pois a maioria ocorre na região em que a lesão do disco aconteceu. Por exemplo, quando a lesão é na cervical, as dores e alterações se irradiam para os ombros, mãos e braços. Se a lesão for na lombar, as pernas e os pés são as partes afetadas, embora a pessoa possa sentir essas partes formigas, até mesmo arder. Além disso, é muito comum que o paciente reclame de uma dor constante na região. O diagnóstico da hérnia de disco deve ser feito clinicamente, em que os sintomas e os resultados dos exames neurológicos devem ser estudados. Em seguida, alguns exames de imagens auxiliam a determinar o tamanho da lesão. A cura da hérnia de disco vai depender bastante do tipo de lesão, ou seja, do tamanho e outras características. Existem vários tratamentos que podem ser feitos, em que se destacam os seguintes. Primeiro, fisioterapia e medicação. Por mais que varie de corpo com as limitações que a pessoa tenha, a ideia é tratar da dor. Nesse caso, quando a lesão é pequena e a situação é leve, o paciente pode tomar anti-inflamatórios e analgésicos. O médico pode passar dicas sobre postura e outras indicações para que outras crises não aconteçam. Ao mesmo tempo, a fisioterapia deve ser feita e irá variar segundo os sintomas que o paciente possui. No início, sensações de fisioterapia passiva que se destacam por ser feita com aparelhos pode ser uma boa opção, como a evolução do paciente, pode ser agregado intensidade, pilates e até hidroterapia para manter o disco no seu lugar. O período muda conforme o caso, mas a maioria das vezes em um mês fisioterapia já dá para sentir o alívio dos sintomas. A série ideal é até 5 vezes por semana, porém a quantidade pode mudar de acordo com a vida do paciente. Segundo, que é quando tem casos mais graves, nesse caso é a cirurgia. A hérnia de disco tem cura quanto à cirurgia ou com a cirurgia, principalmente para casos mais graves e o comportamento do disco cervical é muito alto. Quem realiza o procedimento, o ortopedista ou neurocirurgião. A cirurgia é feita com anestesia geral, em que o disco vertebral é retirado. Além disso, dá para realizar a cirurgia através da laparoscopia, em que um tubo fino é colocado na pele com uma câmera na ponta. O tempo de internação é rápido e não demora mais do que X dias, não sei quantos dias, porém preciso fazer repouso de alguns dias. Além disso,
o especialista passará todas as recomendações para garantir o sucesso do procedimento cirúrgico. Portanto, não tenha medo quanto a isso. É algo que você consegue resolver e tanto faz na postura se ele não é crônico ou não é tão grave assim. Portanto, se você mudar a sua postura, né, a forma com que você fica de pé, a forma com que você dorme, né, aquelas pessoas que dormem ficando assim direitinho, não, essa é uma forma muito má, porque você subcarrega o seu disco, a sua coluna, e ali mais tarde você vai sentindo, apesar do desgaste também através da idade, mas se você tiver bons hábitos quanto ao dormir, fazer exercícios físicos e se alimentar bem e ter uma boa postura, quando você senta na mesa, quando você está sentado, então deixa sempre a coluna direita, tem que ter uma postura mais direita, deixando a coluna fazer o seu trabalho, ficando retilíneo, porque senão vai favorecer com que você tenha esse problema de dor lombar. Portanto, acredito que compreenderam. Se tiver alguma dúvida, deixe sua mensagem, deixe o seu like, se inscreva no canal. Até lá, estamos juntos.